Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, para mais uma aula hoje. E dando ainda continuação à aula sobre poemas, tá certo? Então, a gente vai ver, vai relembrar o que é um poema e vai ver também as características do poema. Então, primeiro, o poema, ele é um texto literário, escrito em versos e são distribuídos em estrofes. Então, veja, pessoal, poema ele é um texto literário. Esse texto é escrito em versos e esses versos eles são distribuídos em estrofes, Então, veja, cada linha é uma estrofe. O conjunto dessa linha é chamado de versos. Então, esses versos podem ser versos chamados de regulares, brancos ou livres, tá certo? Se for composto por versos regulares, esse texto ele poderá apresentar diversos tipos de rima. E também pode ser um texto narrativo, um texto dramático ou um texto lírico, certo? Então, nós vamos observar agora e ver as características de um poema. Então, um poema ele apresenta versos, certo? Esses versos eles vão ser regulares, certo? Com métrica e rima. Brancos, com métrica e sem rima. E livres, sem métrica e sem rima. Então, veja, se for versos regulares, ele vai ter rimas. Se for versos brancos, eles não vão ter rimas. Se for versos livres, certo? Eles também não vão ter rima. Ok? Então, está aqui, estrofe. O que são estrofes? Então, eu tenho aí, olha, a estrofe, quando ela é dístico, é porque ela só vai apresentar 2 versos. Quando eu tenho terceto, é porque a estrofe é composta apenas de 3 versos. Quadra ou quarteto, a estrofe vai se apresentar 4 versos. Quinteto, ou chamado também de quintilha, ele vai apresentar 5 versos. Sexteto ou sextilha, ele vai apresentar 6 versos. Sétima, ou também chamado de septilha, ele vai apresentar 7 versos. Oitava, ele vai apresentar 8 versos. Novena ou nona, ele vai apresentar 9 versos. E décima, ele vai apresentar aí 10 versos. O poema, ele também pode apresentar rima externa, interna, emparelhada, alternada ou cruzada, interpolada ou oposta. Vamos entender cada uma delas. A rima, quando o poema apresenta rima externa, são sons semelhantes no final de diferentes versos, certo? Quando a rima for interna, é rima entre a palavra, final de um verso ou outra do interior do verso seguinte. Quando a rima é emparelhada, ela é uma emparelhada com a outra, Por exemplo, a rima do primeiro verso rima com a segunda, do terceiro verso vai rimar com a quarta, como aí, olha, A, B, B. Quando a rima é alternada ou rima cruzada, Por exemplo, tem um poema de 4 versos, uma estrofe de 4 versos. Então, a primeira estrofe, a última palavrinha vai rimar com a da terceira e a da segunda vai rimar com a quarta. Por isso que tem aí, ó, A, A, B, porque a A vai rimar com a terceira rima e a B também vai rimar com a quarta. Quando a rima aí ela é interpolada ou oposta, então a primeira rima com a última, a segunda rima com a terceira. Então fica aí, ó, A, B, B, A. Tá certo? Então, os poemas ele vai apresentar esse tipo de rima, externa, interna, emparelhada, alternada ou cruzada, interpolada ou oposta. E nós vamos analisar, nesses tipos de rima que eu falei para vocês, a estrutura do soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. Então, vejam aqui, pessoal. De tudo ao meu amor serei atento. Antes e com tal zelo e sempre é tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então veja que eu tenho as rimas, atento, que vai rimar com a última, pensamento, tanto vai rimar com encanto. Continuando o poema aqui,
Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar o meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Então veja que aqui eu vou ter momento rimando com contentamento, canto rimando com pranto, continuando o poema, né? Aqui. Então aqui, ó. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então veja, pessoal, que aqui, ó, tá? Procure, vai rimar com a última aqui, olha, dure. Vive, vai rimar aqui, ó, com que tive. E ama, vai rimar com chama. Então esse soneto, ele é composto de versos regulares, ok? Então agora nós vamos para a nossa atividade de hoje. A atividade de vocês é na página 49. E vocês vão fazer as questões 1, 2 e 3, ok? Vocês vão copiar apenas as alternativas, não precisa copiar o poema que está contido, só as alternativas e enviar para o meu privado. Ok, pessoal? Se cuidem de quem está perto de vocês, usem máscara, lavem as mãos, cumpram os protocolos sanitários direitinho. Ok? Fiquem com Deus e até breve.